Boa tarde, meus amores, como estão? Estão bem? Passaram São João? Que bom! Sem fogueira, sem solta-fogos, em casa, com a família, protegidos. Muito bem. Vamos lá começar a nossa aula de hoje de matemática? Isso mesmo. Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos falar sobre posição de uma reta, e espaço e forma, tá certo? Então, vamos falar de posição de uma reta, espaço e forma. Então, nós temos as retas horizontal, vertical, inclinada, paralelas e concorrentes. São sobre essas retas que nós vamos falar hoje, certo? Então, dependendo da sua posição, uma reta, dependendo da posição da reta, ela pode ser classificada em horizontal quando ela está deitada, vertical quando ela está em pé, ou inclinada. Tá vendo a posição da régua? Inclinada. Ela não está reta, ela está inclinada, ela está meia de bandinha. Então, horizontal quer dizer deitada, vertical, em pé, e inclinada. Então, dependendo de sua posição, a reta pode ser horizontal, vertical ou inclinada. E ela tem sempre o ponto, ela está sempre representada, a uma de suas extremidades, está sempre representada com a letra do alfabeto, uma letra minúscula, tá certo? Então, dependendo de sua posição, a reta pode ser horizontal, vertical ou inclinada, tendo em uma de suas extremidades, em uma de suas setas, uma das letras do alfabeto minúsculo. As retas, elas podem ser paralelas. O que é uma reta paralela, tia? Já está dizendo, ela é paralela, ela é reta. Então, uma rua paralela, a rua da nossa escola, ela é paralela, ela, ó, se eu sair de lá do ponto da nossa escola até o final da rua, aquela Manuel Calado, né, Frei Manuel Calado, ela é uma rua paralela, porque, ó, se eu e você sairmos, eu em uma calçada e você na outra, a gente vai estar paralela, ela vai ter, ó, Então, reta paralela, ela pode ser, ó, de várias formas. Paralela, tá vendo? Paralela e paralela. Ela pode ser horizontal, sempre duas. Quando eu falo em retas paralelas, eu vou fazer duas, tá? Paralelas na horizontal, paralelas inclinadas e paralela vertical. Então, quando eu estou falando de retas paralelas, eu tenho que fazer duas retas, porque elas são paralelas, tá vendo? Se eu continuar, ó, que é uma reta paralela, eu posso continuar até o fim. Inclinada, posso continuar, ó, vertical, tá certo? Então, são retas paralelas, elas não possuem ponto em comum. Eu não tenho começo e nem tenho fim. Eu vou, a Avenida Recife mesmo, ela é uma paralela, ela é longa, não tem um começo e um fim. Eu não determino onde começa essa avenida toda. Eu posso dizer, aqui é o começo, não, é uma reta, ela é paralela de um lado e do outro. Sentido Boa Viagem e sentido Cidade Universitária, ela é uma reta paralela. Então, ela não possui ponto em comum, só que elas têm suas extremidades, como a gente viu que todas as retas têm, ela é representada pela letra do alfabeto minúsculo. Então, paralelas não possuem ponto em comum, elas são, ó, paralelas, estão até aqui, ó, lado a lado, elas não se cruzam, elas estão lado a lado aqui, ó, tá certo? Um outro tipo de linha de reta é chamado de retas concorrentes. Diferentemente das retas paralelas, as retas concorrentes, elas têm ponto em comum, elas se cruzam. Então, a diferença de reta paralela para retas concorrentes
É que as paralelas, elas não se cruzam, elas não têm um ponto em comum. Já concorrentes, elas se cruzam, elas têm um ponto em comum. Como eu digo aqui, ó, retas concorrentes possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam. Eu tenho uma reta vertical, não horizontal, uma reta vertical e uma reta horizontal. Reta horizontal e reta inclinada, desculpa. Horizontal e inclinada, ó. Uma reta horizontal e uma reta inclinada. E aqui, ó, ela tem o seu ponto de encontro, quando ele diz, é o ponto onde eles se cruzam. Uma reta horizontal com a reta inclinada e ela aqui, ó, elas se cruzam. Tá vendo que nas suas extremidades, nas suas setas, eu vou manter uma letra do alfabeto minúsculo, mas nesse ponto de encontro, eu vou botar uma letra do alfabeto maiúsculo, R, S, T, tá vendo? Então, aqui, ó, é um ponto em comum. Então, quando elas se cruzam, ela é uma linha concorrente. Se eu quiser fazer outra aqui, ó, vertical, tá vendo? É porque esse lápis não escreve aqui. Deixa eu pegar um lápis aqui rapidinho. Então, quando ela é concorrentes, elas têm um ponto em comum, tá bom? As paralelas, elas não têm ponto em comum. Por quê? Elas não se encontram. Já as concorrentes, elas se encontram. Se eu quiser aqui, ó, tá vendo? Fizer aqui, ó, ela tem esse ponto em comum aqui, elas se encontram, ó. Tá certo? E elas podem ser assim, simplesmente uma linha horizontal com a inclinada, pode ter uma vertical com a inclinada. E elas podem ser aqui, ó, várias linhas, várias retas que se encontram. Aqui, ó, tem uma reta A, inclinada A, vertical B, inclinada C, horizontal D. E o ponto de encontro, o concorrente está aqui, ó, na letra E. Eu represento ela com a letra do alfabeto maiúsculo. E os pontos, a sua extremidade, da letra do alfabeto minúsculo. Então, quando eu vou falar em linhas concorrentes, eu sigo uma ordem alfabética, ó. A, B, C, D, E. Então, o E é o ponto de encontro. É a reta concorrente, porque ela se cruza aqui nesse meio. Aqui, ó, eu poderia R, S, T e essa aqui ser a U, porque ela se encontra também, tá certo? R, S, T, U e aqui, ó, V, porque é o ponto de encontro dela, tá certo? Então, lembrando que retas paralelas são aquelas que não têm um ponto em comum, elas não se cruzam nunca, elas vão de norte a sul e não se encontram. Já concorrentes, elas se cruzam, chegam em um determinado ponto que elas se cruzam. Vamos dizer assim, eu pego ali a rua do Hiper e vou embora. Quando eu chegar no final, eu vou ter uma linha concorrente, porque ela vai se cruzar. A linha vindo, a reta vindo da linha para ir para a Avenida Recife. Então, elas se cruzam. Então, paralelas, linhas retas, concorrentes, elas se cruzam. Presta atenção aqui também, ó. Vou botar uma reta para vocês verem. Uma reta horizontal com a reta inclinada, ou linha. As retas C e D são concorrentes não perpendiculares. Ou eu posso chamar de dizer que elas são oblíquas. Mas, tias, por que elas são concorrentes não perpendiculares? Isso são chamadas de oblíqua. Porque as retas concorrentes não são perpendiculares, elas são oblíquas, porque não formam um ângulo, não formam 4 ângulos retos. Então, quando a linha concorrente, ela não pode ser chamada de perpendiculares, porque elas não se cruzam. No meio dela não forma um quadrado. Mesmo que eu queira aqui, ó, se eu fizer isso aqui,
Tati, eu fiz um quadrado. Mas isso aqui é um quadrado? Isso aqui é um quadrado? Não, ela não forma um quadrado. Então, as linhas concorrentes, elas não são perpendiculares, elas são oblíquas. Por quê? No meio dela eu não formo um quadrado. Vocês vão ver a diferença de uma linha, de uma reta perpendicular. Ó, são concorrentes não perpendiculares, porque aqui eu não consigo formar aqui, ó, um quadrado. De jeito nenhum, mesmo que eu queira que eu diminua, que eu aumente, eu não consigo formar um quadrado. Diferente das retas concorrentes perpendiculares, elas se cruzam, tá vendo? Mas elas conseguem formar. Então tem aqui ela for horizontal mais inclinada, ela não vai poder formar uma linha perpendicular. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para vocês darem um outro exemplo. Vê. Eu botei uma linha horizontal, agora eu vou fazer uma linha vertical e uma inclinada, certo? E eu quero que vocês vejam que eu não vou conseguir de forma alguma formar um quadrado aqui, ó. Aqui, ó, eu formo um quadrado. Eu formo um quadrado? Não, porque aqui, ó, no meio dela vai ter um triângulo. Então, quando eu tiver uma linha vertical, mais uma linha inclinada, ela vai ser não perpendiculares, ela vai ser oblíqua. Horizontal mais uma linha inclinada, ela vai ser oblíqua, porque ela não vai formar um quadrado ao meio. Diferente dessa aqui, ó, concorrente perpendiculares. Vocês vão entender agora porque elas são perpendiculares. Vê, as retas E e F são concorrentes perpendiculares. As retas concorrentes perpendiculares formam 4 triângulos retos. Ó, eu formei aqui, ó, um triângulo, ó, 4 ângulos. Ó, um ângulo, 2, 3, 4. Tá vendo? Eles aqui, quando ele tem horizontal mais vertical, eu tenho ângulos retos. Então, eles são perpendiculares. Mas se eu tenho horizontal mais inclinada, vertical mais inclinada, eu não vou formar uma linha perpendicular. Eu não vou fazer ângulos retos. Mostrando novamente. Linha reta, vertical, mais uma horizontal. Eu não vou poder conseguir de jeito nenhum, vê? Aqui, ó. Isso é um quadrado? Aqui. 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 Não. Diferente que aqui ele forma certinho, ó. Olha pra aqui. Aqui é feito um balãozinho, ó. Então, ele não é reto. Então, quando eu não puder formar 4 ângulos retos, elas vão ser chamadas de linhas concorrentes perpendiculares oblíqua. Mas quando eu conseguir formar os 4 ângulos retos, eles vão ser concorrentes perpendiculares. Quando vocês forem ler a página 120 do livro de vocês, como eu já disse, que matemática não é só conta, vocês têm que ler e entender porque elas têm regras. Vocês vão entender mais sobre retas paralelas, não possuem nenhum ponto em comum. Retas concorrentes possuem linha em comum, elas se cruzam. Vocês vão ver o que são linhas concorrentes oblíquas, não perpendiculares, oblíquas, e concorrentes perpendiculares. Então, não concorrentes não perpendiculares ou oblíqua não forma 4 ângulos retos. As concorrentes perpendiculares formam 4 ângulos retos. Na página seguinte da tarefa, você vai escrever se as retas são paralelas,
Se elas são concorrentes perpendiculares, que vai formar ângulos retos, 4 ângulos retos. Concorrentes não perpendiculares, que não vão formar 4 ângulos retos. Depois escreva a posição das retas R, S, T e X. Aí vocês vão dizer se ela é inclinada, se ela é horizontal, se ela é vertical. Vocês vão olhar, tem 4 retas aí. Você vai dizer se ela é horizontal, vertical ou inclinada. No próximo quesito, completa os espaços escrevendo se as retas abaixo se cruzam ou não se cruzam. Então, ele vai ter aqui a letra P na horizontal e a letra M e N na inclinada. Aí você vai dizer, as retas MP se cruzam? Sim ou não? Se ele se cruzar, ele vai ter aquele ponto de encontro. As retas M e N se cruzam? Aí você vai ver se elas estão por cada reta. A N e a P se cruzam? Se elas se cruzarem, vai se cruzam. Se elas não se cruzarem, não se cruzam. Na próxima, a sua escola está localizada na rua. Perpendicular, é horizontal, vertical, inclinada, não perpendicular. Procure e escreva o nome das ruas que são paralelas à rua de sua escola e as que são concorrentes. Então, você vai lá no Google Maps e bota Frei Manuel Calado. Aí você vai pesquisar as ruas que são paralelas e concorrentes. Paralelas e concorrentes se cruzam. Desenhe a rua da sua casa, ó. Lembra a rua? E as ruas quais são paralelas e concorrentes a ela. Não se escreva de colocar o nome da rua. Você vai escrever o nome da sua rua, se ela for. E depois vai fazer ela paralela e vai fazer aquelas que se cruzam. No próximo, use as palavras paralelas ou concorrentes. Paralelas ou concorrentes. Para identificar qual dos segmentos pares de reta. Então, se elas se cruzam, elas são concorrentes. Se elas não se cruzam, elas são paralelas. As paralelas, elas podem ser inclinada, vertical ou horizontal. O próximo quesito, no 8º, ele tem um desenho mais ou menos assim. Eu fiz para vocês entenderem. Então, vocês vão ter que botar esses pontinhos para dizer aonde elas se encontram e elas não se encontram, tá? Então, ó, aonde elas se encontram e aonde elas não se encontram, para você poder responder. Primeiro, marca os pontinhos onde as linhas se cruzam. Aí vocês vão dizer se elas são concorrentes ou são paralelas. A reta R e E, as letras, a reta R é concorrente ou é paralela da reta V? Então, a reta R, ela é concorrente ou ela é paralela da reta V? Ela se cruza, então ela é concorrente. Muito bem. Depois você vai responder, vai ter uma imagem aí com o nome de ruas. Aí você vai ler o nome das ruas, vão dizer se ela é paralela ou ela é concorrente. Utilizando o mapa acima, esse mapa que é da rua aí, escreva o nome das ruas que são paralelas entre si. Aquelas que, mesmo distante, elas são paralelas. Fica uma pode estar uma aqui e uma distante, mas elas são paralelas. Escreva o nome das ruas que estão na posição horizontal, sempre no mapa. Escreva o nome das ruas que estão na posição vertical, horizontal deitada, vertical em pé. Depois você vai utilizar aqui a peça da dama, do xadrez, para responder, tá certo? Presta bem atenção, que tem de A a H e de 1 a 8. Então, a resposta vai sair do tabuleiro. E depois é um joguinho de sinuca. E aí você vai ver quais os segmentos de reta tem. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas retas tem. E quantas são inclinadas, quantas são verticais e quantas são horizontais. Mãos à obra e até amanhã. Boa quinta-feira para vocês e mãos à obra.